que é o regime de separação legal obrigatória. Aqui, gente, só para você não esquecer, eu gosto sempre de frisar isso, porque quando a gente está diante de um regime de separação legal, você entende que é uma imposição da lei. Ou seja, se a lei que está impondo é uma separação obrigatória. Então, para você nunca mais confundir. Legal é uma imposição da lei, né? Então, ela é obrigatória. Então, separação legal é sinônimo de separação obrigatória. Nesse regime aqui, tem uma pegadinha. Primeiro, porque muita gente, né? Você tá vendo aí, aqui você vai ter que fazer a análise do patrimônio comum e do particular? Vai ter. Só que muita gente fala, né? Ah, foi adquirido depois do casamento. Casaram em 2015 e compraram em 2016. Aí fala que tem direito de meação. Não, não, não. Você tá vendo como aí na tabelinha tá lá, ó? Pode ter direito de meação? E por que o pode e não tem? Não é uma afirmação, é um talvez. Porque no regime de separação obrigatória ou regime de separação legal, a gente tem a súmula 377, que a maioria dos advogados sabe até da existência, né? Que reconhece a ameação no patrimônio, né? Que é esforço comum, mas a minoria sabe que o STJ já pacificou o entendimento. Então, preste muita atenção no que eu estou falando. Existia divergência entre as turmas do STJ. Então, às vezes, eu ia olhar lá, o cônjuge sobrevivente estava falando que tinha direito de meação. Aí o herdeiro falava assim: não, não, esse patrimônio era só do meu pai. E aí, a depender do juiz que caía, o juiz falava assim: não, comprou depois do casamento, súmula 377, tem direito de meação. Mas às vezes cai em outro que falava assim: não, tem que comprovar esse esforço comum, não é automático. Aí o negócio recorria, ia parar lá no STJ e até tinha divergência dentro das próprias turmas do STJ. A terceira turma tinha um entendimento, a quarta turma tinha outra. Era uma insegurança jurídica que só Jesus na causa. Porque como é que você explica para o seu cliente? Ó, se a gente cair numa turma, você ganha. Se a gente cair na outra, a gente perde. Aí dá um nó na cabeça do cliente, né? Ele vai, mas como assim? Se cair em uma é de um jeito, se cair em outra é de outro? A gente que lute, né, para explicar para o cliente essa questão dessa aberração jurídica que é o Brasil, né? Mas, enfim, nem vou entrar nessas peculiaridades, mas aí veio o informativo, se você quiser anotar, informativo 628/628 do STJ, que pacificou o entendimento no sentido de que, no regime de separação obrigatória, não é automático o reconhecimento da súmula 377. Precisa comprovar o esforço comum. E se os herdeiros não reconhecem o esforço comum do cônjuge ou companheiro, aquilo ali vai virar uma ação autônoma. E aí aqui é duas coisas que são muito importantes. Primeiro, você cobrar por essa ação. Ah, mas meu cliente não quer pagar. Meu amor, se ele não quer pagar, ele perdeu o direito sobre a minha ação. Se era um patrimônio de 1 milhão, queria ter direito a 500 mil por força de meação, é assim que você vai vender seu serviço. Ó, dona Maria, a senhora não precisa entrar com essa ação de reconhecimento de esforço comum. Mas sabe o que acontece? Desses 500 mil aqui, aí a senhora vai ter que abrir mão. Eu te cobro 10%. A senhora prefere sair no prejuízo de 500 mil reais ou sair no lucro de 450 mil? Você tá vendo que ao invés de falar que seus honorários são 50 mil reais, você falou que ali ia sair no prejuízo de 500. E eu tenho certeza que entre sair no prejuízo de 500 mil e ganhar 450 mil reais, eu ia escolher, eu não sei você, mas eu ia escolher 450 mil reais. Você entende como a forma como a gente fala muda todo o cenário? Então, o primeiro ponto é você entender que não é automático. Segundo, a gente pesquisa no Google e o Google mostra o que é mais ranqueado. O que é mais ranqueado? São casos comuns, casos que mais acontecem. E às vezes o caso do seu cliente é exatamente a exceção que o Google não te mostrou. Então você tem que prestar muita atenção, porque se você bota o seu cliente no prejuízo, você pode sim responder por isso, até porque a gente não tem obrigação de resultado, mas a gente responde sim por imperícia, de aplicar a norma errada no caso do nosso cliente. Entende? Então é muito importante isso daqui. Gravou essa parte? Separação obrigatória não é automático meação. Não é porque comprou depois do casamento que vai ter direito de meação. Eu preciso comprovar esforço comum. Isso vai acontecer em uma ação probatória autônoma. Esse é o nome da ação. Ação probatória autônoma para reconhecer esforço comum, tá? Então, aqui, quando eu estou falando de bem comum no regime de separação legal obrigatória, ela pode ter direito de meação, porque não é automático, senão eu estaria falando de regime de comunhão parcial, né? Comprou depois de casar, presume que é
esforço comum, presumo que é dos dois. Aqui é regime de separação obrigatória. Bem particular do falecido, que está só no nome do falecido, que ele recebeu de herança, que ele recebeu de doação, enfim, não tem como o cônjuge ou o companheiro, no regime de separação obrigatória ou legal, ter direito de herança se tiver descendente na jogada. Fundamentação, artigo 1829, inciso 1 do nosso Código Civil. Mas, olha como a separação obrigatória ela é cheia de pegadinha. Porque se o cônjuge estiver correndo com algum filho, neto, bisneto do falecido, ele não tem direito nenhum de herança. Mas olha como, se eu estiver concorrendo com ascendente, né, ele vai ter direito de herança sim. E aí, um ponto muito importante é você entender que sobre esse bem que ele pode ter direito de meação, na outra metade, que é a meação do falecido, ele vai ter direito de herança sim. Por quê? Porque ele concorre com os ascendentes. Artigo 1829, inciso 2. Pouco importa se o bem é comum ou particular, ele vai ter direito de concorrência. Então, essa é uma peculiaridade. Porque se estiver concorrendo com descendente, ele pode vir a ter direito de meação. Se ele não tiver direito de meação, ele não tem direito de herança. Nem nesse bem que seria patrimônio comum e nem no bem particular. Mas se o cenário for concorrendo com ascendente, ele pode ter direito de meação e mesmo se ele tiver direito de meação, na outra metade do bem ele vai ter direito de herança. E se eu estiver falando de patrimônio particular, ele vai ter direito de herança sim. Tá vendo como o cenário aqui mudou totalmente? Ah, não tem descendente, não tem ascendente. Eu estou falando de um cônjuge sozinho na sucessão. Ele puxa toda a herança. Mesmo no regime de separação obrigatória, ele fica com tudo. Não vai chegar nos irmãos do falecido, porque irmãos são herdeiros colaterais. Se tiver cônjuge ou companheiro, ele puxa toda a herança. Ficou claro isso daqui?